Romanos 11. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui o motivo por que as pessoas desistem com tanta facilidade, né? Aleluia, Deus. Por isso que as coisas, se tem alguém que quer fazer algo tremendo Aleluia. na nossa vida, esse alguém se chama Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele quer, toda a vida Deus quis e quer fazer algo tremendo na vida do ser humano, porque é Verdade, Deus. para o nome dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado. Mas a perseverança do ser humano é muito pouco, né? Verdade. A perseverança do ser humano é muito pouco. As pessoas hoje em dia não querem perseverar para buscar Deus. Verdade. Elas desistem com tanta facilidade, né? Qualquer coisa, é claro que uma vez ou outra também, às vezes não dá para nós vir, né? A gente não pode exagerar também e falar assim, tem que estar lá todo dia. Às vezes acontece alguma coisa, está sujeito a acontecer qualquer coisa comigo, com você, não dá tempo de chegar para ver o culto, né? Mas você vê que hoje em dia as pessoas não têm compromisso com Deus. Entendeu? Aí depois elas ficam falando, por que a minha vida não muda? Por que Deus não abençoa? Por que Deus não muda a minha história? Mas ela não dá lugar para Deus trabalhar. Verdade. A pessoa hoje em dia, elas não são perseverantes. Entendeu? A pessoa veio uma vez, aí quer que Deus já faça tudo naquele dia. Né? A pessoa quer que Deus mude a história dela de um dia para o outro, e aí já esquece de Deus, daqui mais 2, 3 semanas, a pessoa lembra, vem de novo, por isso que ela não vence. Né? Por quê? Porque ela dá mais tempo o inimigo trabalhar na vida dela do que o próprio Deus. Verdade. Aleluia. Entendeu? Ela dá mais tempo para o inimigo fazer tantas coisas extravagantes na vida dela, que o próprio Deus trabalhar na vida dela, nos caminhos dela, a ponto, em primeiro lugar, o trabalhar de Deus na vida do ser humano, em primeiro lugar é a salvação da alma. Tá? Em primeiro lugar. Deus, Ele quer, a primeira coisa, salvar a alma do ser humano. Verdade. Porque se a alma do ser humano, da pessoa, aliás, ela está salva para com Deus, então jamais ela vai querer desistir de Deus. Por que as pessoas desistem de Deus tão fácil? Porque a alma dela ainda não está salva. Verdade, Deus. Porque uma alma salva, a pessoa não desiste de Deus por nada. Ela é perseverante. Pode chover, pode cair canivete, pode cair avião, pode cair o que for. Pode acontecer o que for, ela está determinada a buscar Deus. Ela está determinada, ela escolheu, está determinada. Verdade. Ela cai, levanta, mas o alvo é quem? É Jesus. Oh, glória. O alvo é Jesus, ela não importa o que vai acontecer, o que vai suceder, se é algo de morte, se é algo de doença, não importa. O pensamento dela, o alvo dela é Jesus Cristo, ela quer chegar até Jesus. Verdade. Então, a pessoa que quer Deus, ela tem que ser essa pessoa decidida. Ela tem que ser decidida. Porque se ela não for essa pessoa decidida, é como eu tenho sempre falado, o Satanás e o mundo está decidido, não é da agora, para acabar com a vida da pessoa. Então, onde eu digo, a pessoa dá mais lugar para o inimigo trabalhar, desanimar ela, enfraquecer ela, derrubar ela da fé, derrubar ela da direção, da presença de Deus, de que ela dá lugar ao próprio Deus trabalhar na vida dela. Verdade. Constantemente. Porque se tem alguém que quer honrar eu e você, trabalhar na nossa vida, esse alguém é Deus. A ponto que a prova está aqui. A prova é essa aqui, ó. A prova é tanto que Deus entregou seu Filho unigênito, seu Filho amado, para nos tirar da perdição, para nos guiar para uma vida eterna, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Verdade, Deus. Agora, qual a prova que o diabo tem, que deu? Qual a prova que Satanás deu no sentido de honrar alguém? Jesus disse qual que é a prova. Ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas estão cansadas de saber disso. Glória a Deus. Mas elas não dão crédito à palavra de Deus. Verdade, Deus. Elas desistem com facilidade, abandonam a Deus com tanta facilidade, e não deveria ser assim. Porque a gente tem uma inteligência que Deus nos capacitou, Deus nos deu uma mente para nós pensar.
para nós agir conforme o pensamento, a direção que Deus nos concede. Se nós agir conforme a direção que Deus nos concede, pode ter certeza que nós vamos sobressair mediante qualquer batalha, qualquer tipo de situação. Por mais que nós viemos ainda estreitecidos, nos arrastando pelo chão, mas Deus vai dar força. Verdade. Deus vai dar direção. E aqui Jesus chama, isso aqui é um convite do Senhor Jesus, mas tão importante para nossa vida hoje e para a vida daqueles que ainda não chegou ao conhecimento deles, o tamanho grande, a maravilha do Senhor Jesus na vida dela. Porque Jesus se apresenta, Jesus ele chama, Jesus ele se coloca numa determinada situação na vida do ser humano e aponta para ela dizendo: olha, eu sou a sua solução, eu sou a sua saída, eu sou a sua libertação, eu sou a sua cura, eu sou a sua salvação. Então Jesus Cristo, de alguma forma, ele se apresenta para todos. Aí a escolha está na pessoa. Ela que vão escolher, perseverar naquilo que Jesus nos orienta ou desistir, como muitos fazem. Só que depois que esse mesmo desiste, eles vão se deparar com situações que eles vão se arrepender. Vão se deparar, porque todo ser humano ele é limitado. Todos nós somos limitados. Verdade. E todos nós vamos se deparar mais cedo ou mais tarde com o limite da vida, do dia a dia, de situações que nós vamos se deparar e vamos dizer: se não fosse Jesus, eu não ia resistir a essa situação. Então são situações diversas, são lutas diversas que tentam parar o ser humano quando tentam parar? Todos os dias. Todos os dias a luta, a adversidade, as situações tentam nos parar, tenta fazer você desistir da salvação, da vida eterna. É mais que o Satanás inverte. O Satanás ele inverte 100% para nós desistir da nossa salvação. Você sabe por quê? Porque ele não pode, ele não tem poder fazer eu e você, de alguma maneira, tirar eu e você da salvação. É nós mesmos que retiramos. Somos nós mesmos, ou a pessoa mesmo, que se retira da salvação. Por quê? Porque Jesus ele pagou um alto preço. Por exemplo, você sabe qual o valor que você tem? Você já se perguntou? Você já parou para pensar e se perguntou qual é o valor que eu tenho? Verdade. Não é o valor financeiro, dinheiro, não. É muito mais do que isso. Você parou para se perguntar e falar assim: olha, qual o valor que eu tenho? O valor que você tem, o mundo não pode comprar, o mundo não pode substituir o valor que você tem. Verdade. Nada do mundo, nem o inferno inteiro pode substituir o valor que você é. Verdade. Glória a Deus. Ninguém pode substituir. Agora, porém, olhando por outro lado, você pode jogar esse valor por mão fora. Eu, você, qualquer um pode desperdiçar esse valor com tanta facilidade. Com tanta facilidade não pode desperdiçar o valor que Deus nos concedeu através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Verdade, Deus. Então eu e você somos uma pessoa tão valorosa. Olha para o céu, quanto maravilha que Deus fez. Você olha para a água, que maravilha, não é água. Porém, o mundo não vive sem a água. Você olha para a estrela, que maravilha que Deus fez a estrela. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Deus chama exército. Cada uma delas pelo seu nome. Verdade. Deus fez o sol, que maravilha é o sol. Deus fez a lua. Olha que maravilha é a lua. Agora Deus fez eu e você a imagem dele. Fez eu e você a imagem dele. E de tudo que Deus criou, o mais valoroso, o mais valor que tem para Deus é eu e você. Deus não entregou seu filho a favor de construir um mundo. Deus não entregou seu filho a favor de criar o céu, a terra, o mar. Deus não entregou seu filho para criar o sol, a estrela. Mas Ele entregou seu filho para criar eu e você. Verdade. Glória a Deus. Isso é muito forte. Deus ele entregou seu filho para criar eu e você. Verdade. Para salvar eu e você. Olha o valor que você é mais valoroso que o sol, que a estrela, que a lua, tudo que você imagina. Glória a Deus. E as pessoas se desvalorizam com tanta
Tanta facilidade. Verdade. A pessoa desperdiça o valor que Deus deu. Se ela soubesse um pouquinho de nada, o quanto ela é valorosa para Deus, ela andaria de cabeça erguida e olhava para o problema e falava: problema, você não é nada, porque o valor que Deus me concedeu vai fazer É eu verdade. conseguir essa situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que falta em nós é ter esse pensamento. Aleluia. O nosso pensamento são pensamentos muito fracos. Verdade. Nós deveríamos ter um pensamento ativo. Um pensamento de olhar para o problema e falar: problema, você não é nada. Porque Deus me concedeu tamanho grande sabedoria. Deus me concedeu tamanho grande a direção que esse problema aí não é nada diante de Deus. Verdade. Aleluia. Glória. Por isso é tanto que ele pagou um preço tão alto, tão grande, para que nada possa substituí-lo, o valor que está em mim e você. Verdade. Isso é muito forte. E quando o Satanás não pode desvalorizar, quem desvaloriza é a própria pessoa. Verdade. Quando a pessoa se desvaloriza, colocando outros deuses na vida dela, seguindo outros caminhos, tomando outra direção, então elas vão se desvalorizando por si própria. E aí quem ganha força é o diabo. O diabo vai ganhando força. Mas quando ela reconhece que o valor dela é maior do que o mundo, é maior que o sol, que a estrela, de tudo essas coisas, ela vai ter na mente que o valor dela é tão grande, tão alto, que Deus vai fazer ela vencer qualquer batalha, qualquer luta nessa vida. Verdade. Por quê? Porque Deus pagou um preço para ela vencer. Glória a Deus. Deus já pagou um preço para eu e você vencer qualquer luta, qualquer batalha. E por que nós não vencemos? Porque nós não valorizamos o valor que nós temos. É verdade. E aí nós se deparamos com situação e acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais saída, acha que não tem mais solução para aquilo lá. Por quê? Porque você colocou aquele problema, aquela situação com o seu pensamento, com a sua visão maior que o valor que está em você. Verdade. Aí a pessoa vai se valorizando um pouquinho a pouquinho. Mas se eu e você entender o valor tão grande que eu e você temos, e como que nós fazemos para entender isso? Somente em Cristo Jesus. Verdade. Em Cristo Jesus nós vamos entender tamanho grande o valor que eu e você temos. E o Satanás trabalha 24 horas exatamente para nós jogar esse valor por rio abaixo. É Deus, aleluia. Porque enquanto eu você, olha, veja só, enquanto eu você valorizar o valor que Deus nos concedeu através do sangue de Jesus Cristo, você andará de cabeça erguida mediante qualquer situação. Deus, Verdade. aleluia. Porque você sabe que aqui, a luta que você passar aqui, a batalha que você passar aqui, não é nada. Porque do outro lado você vai se encontrar com Deus eterno, Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então vamos, cada dia mais, nos valorizar com o valor que Deus nos concedeu. Verdade. Não é nos valorizar o ponto de nossa vista, não, tá? Não é você se valorizar da nossa maneira, do nosso pensamento, do nosso jeito, porque aí nós não vai ter valor. Dessa forma, não. Nós só podemos se valorizar através da palavra do próprio Deus. Glória a Deus. E aí nós vamos reconhecê-lo e ter a plena convicção e certeza que o valor que nós temos não é só para essa vida, mas também para uma vida que Eterno. Eterno. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Aleluia. E como que nós temos essa certeza? Quando a pessoa ela é perseverante. Ela está passando por luta, mas ela é perseverante. Está passando por guerra, mas ela é o quê? É perseverante. Ela não importa a situação, a luta, ela importa que o valor que está nela é maior de qualquer luta e morte que seja. Verdade. Glória a Deus. Porque ela entende que se ela morrer aqui agora, o valor que está na vida dela, em Cristo Jesus, vai transportá-la para uma vida Eterna. Glória a Deus. Você entendeu? Então por isso que você vê hoje tantas pessoas sendo fracassadas num sentido de buscar Deus. Por quê? Porque elas não entenderam o valor que ela tem. Verdade. Por exemplo, voltando para a visão humana. Se você descobrisse agora que tivesse lá 1 milhão na sua conta, o que você faria? Se descobrisse de repente, vou ter 1 milhão na minha conta. O que você faria? O que você faria, apóstolo? Eu gastaria. Você ia correndo, né? Não. Aí você descobre, não, é seu, tá lá. Apareceu, é seu, tá confirmado. O que você faria?
Hã? A primeira coisa que eu ia Alugar? pequeno, Comprar casa para alugar. Sim, vamos discutir isso agora. Vamos lá. alugar um salão para Sim. fazer os cultos. Isso é 1 milhão. Você descobriu, vamos supor, tem 5 milhões na sua conta. Confirmado que esse homem está esse preço aí. 5 milhões. Sim, vai lá. O que você compraria? Compraria um salão para fazer os cultos, compraria roupa para os meus filhos e ajudaria as pessoas que precisam. Bom, e a senhora fazer o quê? Casa, o que mais? O que você faria? Cachorro. Cachorro. Não sai de onde que eu moro. Cachorro. Que maravilha, né? E a senhora faria o quê? 5 milhões na sua conta, hein? Comprar minha casa. A casa. E ajudar alguém. Ajudar os próximos. Tá, mas a primeira coisa, pastor Gilson, que quando eu vejo a pessoa ela ganha este valor, a primeira coisa que ela sabe, que ela ganhou este valor, ela sabe que ela corre o risco de um ladrão ir lá e pegar. A primeira coisa, ela vai se esconder dentro de um condomínio fechado. Hoje em dia, principalmente no Brasil. Né? Ainda mais no Brasil. Entendeu? A pessoa enriqueceu. A pessoa enriqueceu, a primeira coisa que ela vai para um condomínio fechado. Eu acho que a gente nunca pegou isso. Se a gente pegasse isso, a gente ia ficar bobo. A gente não vai Eu já ia ajudar os moradores de rua. Não é porque a gente vê tantinho, mas a gente fica bobo. Isso que a gente não pegou tantinho desse jeito. De repente a gente esquece um monte. Então é a mesma coisa. Mas nossa, a gente faz plano de uma coisa, mas às vezes acaba acontecendo de outro jeito. Deus, ele sonda o nosso coração. Hoje, Mas é que nem eu percebi isso também, né, pastor Gilson? Olha o montante, 5 milhões. 5 milhões. É um dinheiro que você vê, é um dinheiro extremamente alto, valoroso. Mas você vale muito mais do que esses 5 milhões. E a senhora faria o quê? Eu? 5 milhões só com uma valia? Eu ia comprar minha casa e ajudar o próximo. Essa é Quem a não tem casa, a gente pensa. Pensar na casa. Eu ajudar os moradores de rua. E as moças aqui fariam o quê? 5 milhões só com uma valia? O que Pronto, você só faz, pra nem sabe? pensar. Ajuda seu pai, ajuda sua mãe. comprar maquiagem, comprar Comprar tudo de doce, debochado. comprar um sapato, comprar Mas é muita coisa. Comprar tudo de doce, debochado lá. Não, se eu tivesse milhões, eu ia comprar minha casa, comprar minhas coisas. A Caroline, pergunta o que ela vai fazer. Fazer o quê? Olha o que ela vai fazer. Comprar um carro, comprar uma moto e viver na casa e ajudar os próximos. Você viu? Fica moto, tá? Aleluia. Então, esse é o pensamento, a visão humana, né? Valores humanos. Agora veja só o valor que Deus oferece. Esse valor tudo é passageiro. Por mais que alguém tenha aí bilhões, não está falando milhões, mas tem bilhões. Quem tem milhões, tem aqui, jogador ganha milhões. Né? Tem lá registrado em milhões. Tudo isso passará. E não chega o valor, nem um dentinho do valor que Jesus pagou por ela. Verdade. Então o valor dela é um valor eterno, não passa. É eterno, não acaba. É um valor eterno. Então, se a pessoa tem em mente, é porque o ser humano ele quer valor, tipo em espécie, de observar, de pegar, de palpar, de contar. E isso aí que atrapalha muito a pessoa entender o valor que Deus tem pagado. O valor que Deus tem pagado comigo e com você é insubstituível. Verdade. Glória a Deus. A morte não consegue parar o valor que Jesus pagou comigo e com você. A morte não consegue parar. Situação, se a morte não consegue parar o valor que Jesus pagou comigo e com você, quanto mais situações seja lá qual for ela. Verdade. Quer dizer, o valor que Jesus pagou comigo e com você nos faz vencer qualquer situação e nos conduzir para uma vida eterna. Esse valor, olha como é que é forte. Esse valor que Deus nos concedeu através do seu filho, você falou que compraria uma casa, né? Pois é, lá tem mansões celestiais. É verdade. Glória a Deus. Esse valor que Jesus pagou por mim e você nos leva a uma mansão celestial. Esse valor que Jesus pagou por mim e por você nos leva a andar na rua de ouro. Qual é o melhor? Aguentar mais um pouco aqui na mesma situação, seja a vontade de Deus, o querer de Deus, e nos conduzir para uma cidade dessa É celestial. verdade, glória a Deus. Olha como que o nosso pensamento ele é pequeno. É demais. Nós só pensamos aqui agora, mesmo seguindo a Deus.
Mesmo sabendo que nós pode partir agora, partir hoje. A gente pode chegar em casa e apagar. A gente pode chegar amanhã e não existir mais eu e você. Olha como que nós pensamos pequeno. Nós pensamos em 5 milhões. Que passa, que a gente pode comprar um bocado de coisa, mas acaba. Uma hora vai acabar, uma hora a morte apagou a pessoa, a morte apaga a pessoa, também acabou em milhões. Ela vai continuar aqui. Exatamente. Agora, o valor que Jesus nos pagou, a morte não consegue parar o valor. Não consegue substituir o valor que Jesus pagou. E ainda nos conduz para onde? Para uma vida eterna, mansões celestiais, rua de ouro. Imagina como vai ser essa mansão. A qual o mundo, a terra, nunca consegue construir nem a metade dessa mansão. Nem a metade. Aí as pessoas falam que as riquezas, as mansões, é dos espertos, o mundo é dos espertos, né? As pessoas falam, não, o mundo é dos espertos, aí amiguinho ganhando milhões, fulano, sei o que lá, e outro, aquilo lá, tantas coisas, pessoa falando isso, né? Verdade. Mas o reino do céu sabe, aquele que se esforça. Então a gente tem que mudar aqui a nossa mente. Aleluia. Tem que mudar os nossos pensamentos. O valor que eu tenho, não tem bilhões, não tem trilhões, não tem nada neste mundo que possa substituir. Porém, nem a morte consegue parar. Por mais que você, que Deus conceda em você ter milhões, a morte vai parar. Aleluia, glória a Deus. Mas o valor que Jesus pagou por mim e você, a morte nem o inferno inteiro consegue parar. Se nós continuar em Cristo Jesus, é claro. Verdade. Olha como é maravilhoso. E as pessoas não acordam para isso. As pessoas não ligam para isso. Diz que quer viver hoje. Quer viver o hoje e agora. Você vê que agora aqui eu fiz um comentário de quantos milhões tiver sua conta que você faria. Então o nosso pensamento, ele é ativo para essas coisas. Não é que é errado ter dinheiro, né? Mas a gente não pode focar nossa mente neste alvo, já que nós temos um valor muito maior que isso. Insubstituível. É um valor insubstituível. Não tem como substituir. E nos conduz para uma vida eterna. Verdade. Se a gente fala assim, eu gostaria de ter uma casa num condomínio mais chique. Então nós já temos uma casa, uma cidade celestial. Aleluia. E qual que é e como que eu faço para chegar lá? O caminho é Jesus. E qual é o documento que tem que estar lá para chegar lá para tomar posse? Seu nome. O nome tem que estar escrito no livro da vida. Esse é o documento. O documento, meu, seu nome tem que estar registrado no livro da vida. Então, para o nosso nome continuar registrado lá, nós temos que caminhar na perseverança. Jesus disse até o fim. Esse que tiver lá em Mateus 25, lá no finalzinho, vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. E para o nosso nome continuar lá, nós temos que perseverar até o fim. Porque o caminho até lá é estreito, né, pastor Gilson? O caminho que tem que passar é estreito. Claro, estreito. É como você tem falado, né? O maior erro do ser humano não é ele pecar, porque todo mundo está sujeito a pecar, cair, levantar novamente e não abandonar Jesus. O pior erro do ser humano é a pessoa virar as costas para Jesus. Por quê? Porque ela está dizendo que o valor que Jesus pagou para ela não importa nada. Que o valor que Jesus pagou por ela vira as costas para Deus, ela está dizendo para Deus que aquele valor ela não quer. Verdade. Que não vai adiantar nada aquele valor eterno. O pior é que ela só vai descobrir isso do outro lado. Verdade. Feliz é aquele que descobre isso ainda hoje, em vida, e fala: peraí, eu tenho um valor todo substituível. Aleluia, Deus. Todo problema deste mundo aqui não pode substituir o valor. Verdade. Nem valor pode substituir o valor que eu tenho e nem problema nenhum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito valorosa pelos problemas de qualquer situação. Por causa do valor. Verdade. O valor não vem de mim, o valor vem de Cristo, tá? Não é porque eu sou valorosa, porque eu estudei, porque eu tenho riqueza, não. Eu sou uma pessoa valorosa porque Cristo tem me valorizado com a sua própria sangue. Verdade, Deus. Tem nos comprado. E esse preço aí faz você vencer qualquer situação. É só você valorizar ele.
É só você saber aplicar esse preço. É como ela está falando preço aqui em espécie, né? Cada um falou onde quer aplicar, né? Aplicar numa casa, aplicar não sei aonde. Pega o preço que Jesus pagou por mim e por você e aplique na sua vida para com Deus você ver. Aplique. Verdade. E esse valor aí é substituível, ele não tem uma quantia. Ele é eterno. Se eu e você aplicar este valor insubstituível que eu e você tem através de Cristo Jesus, nós andamos de cabeça erguida, uma pessoa determinada a permanecer em Cristo Jesus para uma vida eterna. Verdade. Situação nenhuma nessa vida vai conseguir te parar. Por quê? Porque você está aplicando o valor que está na sua vida através de Cristo Jesus. Mas as pessoas, elas não pegam esse valor e não aplicam. Quer dizer, aí nós temos também aonde Jesus fala das moedas lá, lembra? Como é que ela aposta? Das moedas lá que Jesus disse, olha, um deu 2 moedas, deu 3, né? Que me ajuda aí, Nossa, meu Deus do céu. Saiu da mente, cara. Me ajuda aí, você que é da Bíblia, você está lendo a Bíblia. Quem sabe eu estou falando aqui. Aleluia, glória a Deus. A dracmas, Isso, aquela que deu o menor valor, não é? Isso. A do menor valor. Isso é forte, isso aí. Jesus pega, dá a dracma 2 para um, dá 3 para outro, é a terceira pessoa, né? É. Aí aquela pessoa pega, ela vai granjear e ganha mais outras. Verdade. Aí pega aquela lá e granjeia e vai ganhando. E aí vai prestar conta no dia. Multiplica. Aí multiplica. Aí teve um que falou assim, não, eu vou esconder, vou guardar. Eu vou guardar aqui, que na hora que o Senhor chegar está guardado, né? Aí Jesus fala a ele, servo fiel. Porque se não aplicou no banco, pelo menos Jesus não jura. Os outros multiplicou. Um multiplicou, teve 5, outro multiplicou, teve 10, e um que ganhou 1 escondeu. É. Então Jesus está falando, sabe o quê? O valor que ele concedeu no mínimo sempre. Nós temos que saber aplicar o valor que está na minha e na sua vida através do sangue de Jesus. Porque se eu e você não aplicar esse valor, vai chegar uma hora que Deus vai prestar conta. Nós vamos prestar conta a Deus. E muito. Nós vamos prestar conta exatamente do valor. Desse valor que Ele nos concedeu através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele vai prestar conta. De cada gota que Jesus derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Bom, vamos ler aqui que nós nem começamos a ler a Bíblia, né? É mais 2 versículos, é rápido, né? A minha tem um título que diz assim, vinde a mim, Jesus chamando. Vinde a mim, é um convite que não é um convite qualquer, tá? Não é um convite para você ir num churrasco, numa festa. Aliás, quando chama para ir no churrasco, você acha a gente todo canto. Vixe. Né? Você acha a gente, se for parente, pronto, aparece um monte. É. Chama lá para ler a Bíblia para você ver quantos vai. Chama lá e fala assim, olha, eu tenho um banquete lá em casa e esse é bom, hein? Mas não aparece ninguém. Mas se você chamar para um churrasco de domingo, eles vão. Ah, agora faz um teste. Faz um teste para você ver. Fala assim, ó, hoje é culto de ensino, não é? Faz um teste para você falar, ó, vem no culto de ensino que no final do culto vai ter cachorro quente, vai ter... Isso aqui é lotado. Por quê? Mas não por causa da palavra, mas sim por causa da comida. Aí você vê por que as pessoas não vencem. É que nem trocar o prato de lentilha, né? Trocar Lentilha, é. Lê aí, fazendo um favor, 28. Vinde a mim, a todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja só, vamos por parte aqui, que é só, na verdade, 3 versículos, né? O 28, 29. Jesus, vinde a mim quem? Todos. Ele não está chamando aquele, ele está dizendo todos, sem exceção. Todos. Ele está dizendo, vinde a mim. Todos, sem exceção. Mas as pessoas, elas rejeitam esse chamado. E só por ela rejeitar esse chamado, só por ela rejeitar o chamado de Jesus, porque o chamado de Jesus não é só de boca. O chamado dele custou a vida dele. Ele não está chamando eu e você somente por chamar.
Ele está chamando eu e você através do sacrifício que ele fez na cruz. Verdade, Deus. Então não é qualquer palavra que Jesus está falando. Jesus não está chamando só por chamar. Não. Ele está chamando, convidando você, além de chamar, não é só chamar. Além de chamar, ele está convidando você para oferecer para você uma vida que a qual, pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu recurso, você nunca, ou eu e você, qualquer ser humano, nunca vão conseguir. E ele, sabendo já disso, ele chama através da vida dele. Verdade. Então ele está chamando através da vida dele, porque ele sabe que sem ele não há salvação, sem ele não há libertação, sem ele não há cura, sem ele não há vida eterna, sem ele não há vida fora dele. Não tem como. Então Jesus está chamando porque sem ele nós não temos vida. Verdade. Tem a pessoa que diz que possa ter vida. Deus. Tem pessoas que diz que possa ter vida através dos seus recursos, do seu dinheiro, da força do seu braço. Mas Jesus não está falando só dessa vida. Ele está falando de uma vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque essa vida aqui, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos chama essa vida aqui como um breve tempo. Essa vida que nós estamos aqui agora, elas são passageiras. Elas são como a neblina que aparece e desaparece, como uma folha. Então, por isso que esse chamado aqui de Jesus é fazer você vencer as lutas, a dificuldade do dia a dia, e ele te garante te conduzir para uma vida. Glória a Deus. Aleluia, Através do preço que ele já pagou. Então ele diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você sabe que uma pessoa cansada, e esse cansaço que Jesus está falando aqui, é o cansaço na alma. Porque o nosso corpo, ele cansa com tanta facilidade. Se eu e você trabalhar o dia inteiro pesado, nosso corpo cansa. Se você ficar em casa o dia inteiro, o seu corpo cansa a mesma coisa. Cansa. Tem gente que tira férias e fala assim, eu vou tirar uma férias para descansar, e nada, o corpo dela cansa a mesma coisa. Esse cansaço que Jesus está falando aqui é o cansaço na alma. Uma pessoa que ela está carregada e sobrecarregada. Além dela estar carregada, é uma coisa, sobrecarregada está além da medida do peso já. Já ultrapassou do peso. Quer dizer, se essa pessoa urgentemente não dá ouvido a Deus, não der ouvido à palavra e não for até o Senhor Jesus Cristo, esse cansado sobrecarregado destrói ela. Verdade. Porque uma pessoa sobrecarregada, ela está a ponto de dar cabo à própria vida, a ponto de destruir a si mesma. E aí Jesus chama, porque ele sabe que todo ser humano são frágeis. Verdade. Deus, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E aí ele diz, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos o quê? Aliviarei. Ele não está dizendo que vai tirar todo o cansaço. Não, ele vai aliviar. Aleluia. Tá? Tem gente que quer que Deus faça tudo. Não. Jesus vai fazer aquilo de onde eu e você não conseguimos fazer. A parte que é para eu e você fazer, Deus não vai fazer. Verdade. Não adianta. Deus não vai fazer. Deus vai fazer aquilo que não cabe eu e você fazer. Aquilo que não tem como, possibilidade nenhuma de você fazer, aí Deus faz comigo e com você. Por exemplo, o pecado, o Espírito Santo que convence, né? Mas para o Espírito Santo convencer eu e você do pecado, nós temos que fazer o quê? Ouvir esse chamado. Ouvir o chamado. E aí o Espírito Santo nos convence, porque ele vai mostrar para mim e para você, ó, isso aqui nos condena, isso aqui é errado. E aí ele vai nos convencer através de eu e você estar ouvindo a palavra de Jesus. Verdade. E aí nós vamos reconhecer os erros e vamos o quê? Pedir perdão. E ele nos perdoa. Aleluia, glória a Deus. E aí o 29, deu 29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entendeu que ele estava falando do cansaço na alma? Carregado, sobrecarregado aonde? Na alma. Na alma. Não é só o corpo físico. O corpo físico todo mundo cansa. Aleluia. Você cansa, quem serve a Deus cansa, quem não serve a Deus cansa. Ele está falando cansaço na alma. A pessoa está com vazio na alma. Porque todo ser humano, ele se encontra mais cedo ou mais tarde, eles vão se encontrar com vazio na alma. Verdade. Não adianta. Todos. A pessoa pode ser um bilionário, um ricaço. Vai chegar uma hora que a alma dela continua vazia. Por quê? Porque o dinheiro dele não vai preencher a alma dele. Ele não consegue comprar nada neste mundo que consiga preencher o vazio na alma dele. Tem pessoas que ela acha assim, né? Ah, se eu fizer, é jovem, né? Fala assim, não, eu vou fazer uma faculdade, aí tá tudo bem. Faz a faculdade, estuda, se forma. Não, agora se eu tiver uma casa, agora tem o paz, né? A paz que ele está falando é o vazio na alma. E aí a pessoa fala, não, agora se eu construir uma família, aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter paz, vou realizar os meus sonhos. Sua casa é a família. Agora se eu tiver um filho, aí eu vou ter paz, né? Aí eu vou ter, para completar os meus sonhos, a pessoa tem filhos. E o vazio o quê? Continua. Continua. Essa pessoa está querendo encontrar exatamente o preenchimento do vazio dela que está na alma. Aleluia. E ela não encontra quando? Nunca. Só vai se tornando pior. Porque ela vai conquistando uma coisa e acha que aquilo lá vai preencher. Não preenche. Aí ela conquista outro e acha que aquilo vai preencher. Não preenche. Ah, vou viajar. Ela viaja. Aí continua o quê? Vazio de novo. Por quê? Porque só esse vazio somente Deus pode preencher. Verdade. Somente Ele. E mais ninguém pode preencher. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu quê? O meu jugo. Quer dizer, uma responsabilidade. Eu nunca vi cristão não ter responsabilidade nenhuma. Porque tem crente que não quer ter responsabilidade nenhuma. Verdade. Tem crente que não, é só, Senhor, ó, estou aqui, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero fazer aquilo. Por que esse pessoal fica doido atrás de campanha? Porque não quer ter compromisso com Deus. Não quer ter responsabilidade nenhuma. Só ir lá, frequenta a campanha e acabou. Vê se não é assim. Frequenta a campanha, só a campanha é assim, hoje é tal, eu estou pensando na campanha dessa. Aí ela vai enquanto tem o quê? A campanha. Por quê? Porque ela não tem uma responsabilidade como cristão. A pessoa não quer nascer de novo. A pessoa não quer ter uma responsabilidade de honrar Deus. Você entendeu? Como diz as Escrituras, a palavra. Ela não quer fazer, não quer abrir mão de nada para realmente ter a vida eterna. Ela não quer fazer nada disso. Por isso que Jesus diz aqui, tomar de mim um fardo. Ele não está deixando, esse fardo aqui é uma responsabilidade como cristão. Você tinha a sua responsabilidade do seu jeito, da sua maneira. Ele não vai tirar a sua responsabilidade total. Não. Ele vai trocar. Ó, essa responsabilidade aqui que você está levando, isso aí não vai adiantar nada. Toma essa aqui, porque essa aqui eu estou no controle, estou no comando, e você vai seguir os meus passos. Verdade. Então ele está fazendo uma troca. Ele está tirando um fato que você não aguenta mais, que você não suporta mais, que você não sabe mais o que fazer, te dá um fardo que você tenha capacidade de caminhar. Porque o fardo antes que você não tinha força para caminhar mais. Verdade. O fardo antes que você tinha, por isso, que as pessoas falam assim, ó, eu mando em mim, eu sou dono da minha vida, você vai ver o fardo que o dono da sua vida, que o fardo vai trazer. Aleluia. Então o fardo vai sufocando a pessoa, o fardo não é esse que Jesus está dando, né? O fardo que a pessoa mesmo vai criando na vida dela, da maneira dela, do jeito dela, da forma dela, vai sufocando ela de tal maneira que ela vai sobrecarregando, chega a hora que ela não aguenta mais. Umas pessoas enlouquecem, outras acabam a própria vida, outra entra em desespero de várias maneiras. Por quê? Porque o fardo sufocou ela. Sufocou ela de tal maneira que ela não sabe mais o que fazer. Então Jesus está dizendo, ó, te dou esse fardo aqui, porque esse
você consegue andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Então Jesus está trocando, está tirando o fardo que nós nos suportamos e nos dando o fardo que nós possamos carregar. Esse fardo logo aqui, a responsabilidade de cristão, se tornar como cristão. Mas vê se o povo hoje está preocupado com isso. E aí tem mais, tomar sobre mim o meu jugo e aprender de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. Jesus está dizendo, além de pegar o fardo, ele está dizendo o quê? Aprendei de mim. Vê se hoje as pessoas querem aprender nada de Jesus. Elas não querem. Elas querem que Jesus cure, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz tantas coisas na vida delas, mas elas não querem aprender de Jesus. Verdade. Inclusive, hoje em dia, a Bíblia nos alerta para nós ter cuidado por causa do ensino de demônios. Porque existe os ensinos de demônios. Então a pessoa prefere ter o ensino de demônios aplicado na vida dela que o ensino de Jesus. Verdade. Infelizmente. Veja se não é assim. Porque o ensino de Jesus, nos aponta qual caminho que nós temos que andar, o que ainda nós temos que largar a mão, o que ainda nos impede a salvação. Esse é o ensino de Jesus. Que vai mostrar para nós, apontar onde está indo os nossos defeitos, os nossos erros. Esse é o ensino de Jesus. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas com o ensino de Jesus. E aí ele diz, aprendei de mim, sou humilde, manso de quê? De coração. E acharei descanso para qual mesmo? Para a vossa alma. Ele está falando da salvação. Verdade. Ele está falando de uma vida eterna. E só Ele tem descanso para a nossa alma. Não existe outro. E aí, vamos ler lá o 30. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí. Você vai ficar a vida inteira carregando o seu fardo, do seu jeito, da sua maneira, carregando. Glória a Deus. Eu não sirvo a Deus por causa disso. Você sempre tem uma desculpa, né? Eu não sirvo a Deus porque não existe. Outro, eu não sirvo a Deus porque eu não acredito. Outro, eu não sirvo a Deus porque eu sou ateu. Aí eles falam que eu sou ateu graças a Deus, né? Porque essa maioria que são ateus é graças a Deus mesmo. Né? Senão, se não fosse graças a Deus, nem ateu eu seria. É verdade. Então, as pessoas têm a desculpa para não servir a quem? A Deus. Aí inventa tantas coisas, inventa isso, inventa aquilo outro, e ele está dizendo, porque o meu jugo é o quê? É suave, é leve. E o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está dando um conselho, falando, venha para mim. O que adianta você carregar o fardo do seu jeito, da sua maneira, da sua forma? Quando ele diz aqui no começo, cansado, sobrecarregado. E aí tem uma coisa para falar. E depois ainda cair aonde? Depois ainda ter uma vida de sofrimento eterno. O que vai adiantar? A pessoa andar de nariz inclinado, ela ser o Deus dela mesmo, da maneira dela, do jeito dela, e por fim ainda perder a salvação. Verdade. Então por isso que é bom nós estar atento no que Jesus está nos direcionando, o que Jesus está nos falando. Eu e você temos que estar atento, porque só assim que eu e você conseguimos valorizar o tamanho grande valor que nós já temos. Verdade. Não é o valor que Jesus vai nos colocar, ele já colocou esse valor em mim e você. Já colocou. Jesus já nos colocou esse valor tão grande em mim e você, Aleluia, Jesus. que o Pai Celestial, Deus Eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fica olhando para mim e para você, todos os santos os dias, para que o nome dele seja glorificado através desse valor. Verdade. Glória a Deus. E nós só colocamos esse valor em prática através da palavra de Jesus, da própria palavra de Jesus. E quando nós entender tamanho grande o valor que nós temos, nós viveremos em paz. Verdade. Neste mundo tão cruel. Neste mundo que quer nos devorar, vive. Por quê? Porque a pessoa que conhece o valor que ela tem na vida dela através do sangue de Jesus Cristo, ela não tem medo da morte. Não, ela não tem medo da morte. Ela não tem
medo de enfrentar, seja lá o que for. Aleluia, Deus. Não, ela não vai ter medo. É uma pessoa determinada. É uma pessoa que o alvo dela é Jesus Cristo. Ela sabe que em Cristo Jesus, ela já tem todas as condições. E se ela não tem as condições ainda, Deus vai conceder, através de Jesus Cristo, Glória a Deus, as condições para vencer as lutas, a dificuldade, qual ela seja, para o nome de Deus ser glorificado através da situação dela, da luta dela e através do sangue de Jesus. verdade. Mas as pessoas hoje em dia sabem o que é? Quer tudo pronto. Quer tudo pronto. Qualquer coisa só orar por mim, viu? Qualquer coisa só orar por mim. É assim. Quer tudo pronto. Você não quer saber de orar, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de santificar, não quer saber de jejuar, não quer saber de nada. Mas quer a oração. Ah, mas quer que Deus transforme. Mas quer que Deus abra as portas. Não luta para sair do pecado. Porque nós temos que lutar todos os dias. Por mais que acabou de receber oração nesse minuto, passa alguns segundos, já quer oração de De novo. novo. É porque essas pessoas, elas não aceitam o fato de Jesus. Elas não querem uma responsabilidade com Deus. Porque a pessoa que ela quer uma responsabilidade, não é que é errado você pedir oração. Não. Estou falando que é errado. Eu e você não podemos viver dependente da fé dos outros. Você tem que viver a sua própria fé em Cristo Jesus. Eu não posso viver servindo a Deus pela fé dos outros. Não, eu não posso viver uma vida vivendo todos os dias pela fé dos outros. Verdade. Eu tenho que aprender a ter a minha fé. Por isso que muitas pessoas são enganadas. Porque elas querem ir em certos lugares, buscar a Deus pela fé do fulano, pela fé do ciclano, pela fé daquele O ciclano. apóstolo Rodrigo fala que veio pela fé dele. Aí as pessoas vão Vai, então. então. Aquela coisa. Vai e aí quebra a cara, porque vai sendo enganada, né? E no dia a pessoa nunca vai aprender a ter a fé dela. É igual aquele pessoa que vai contar alguma coisa da Bíblia para você, para mim, aí fala assim, ó, o padre falou isso. Né, assim? O padre falou exatamente isso. Por quê? Porque ela não tem a fé dela, ela usa a fé dos outros. Então pare de usar a fé dos outros, use a sua fé. Você tem fé. Aprenda a usar a sua fé. Tão grande, veja só, rapaz, como é que é as coisas, né? Ele dá os dois pontos de vista, tanto do lado espiritual como físico, né? Tem pessoa que ela tem uma capacidade imensa de trabalho, de serviço, de profissional, mas ela nunca compra até as suas ferramentas para trabalhar. Verdade. Traz isso para o lado espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa às vezes tem uma capacidade imensa, né, de buscar Deus e tal, mas não usa a ferramenta que Deus capacitou para ela. Qual que é a fé? Quem dá é Deus. Ela não usa. Então é um meio que, ainda mais no último dia que nós estamos vivendo, nós temos que aprender a usar a ferramenta espiritual. Verdade. Nós temos que aprender. Porque a ferramenta nós temos. O que falta é nós aprendermos a manusear a ferramenta. Tem muitos cristãos que nunca aprendeu e nunca faz questão de aprender. Aí vai usar a ferramenta emprestada com os outros. Verdade. E nunca deu certo a ferramenta emprestada. Nunca deu certo a ferramenta emprestada. Você quer mulher, tão um ferro elétrico emprestado para você ver. Né? Você achar alguém que empresta, né? É difícil. Se você trazer essa situação para o lado espiritual, é a mesma coisa. Eu tenho uma ferramenta na mão. Aí eu vou olhar, vou falando, você não ora por mim? Você não faz um jejum por mim? Mas se eu tenho minha ferramenta, para que acusar dos outros? Aleluia, Jesus. Não é verdade? Verdade. E a primeira ferramenta é a fé. Então, se eu vivo pedindo, não é que é errado pedir oração, tá? Tem que orar um pelos outros, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas eu não posso viver independente da fé dos outros. Quando eu vivo só pedindo oração para um, para outro, para fulano, para ciclano, é porque a minha fé é uma ferramenta muito boa, mas a fé não estou sabendo usar. Verdade. Então aprenda a usar a sua ferramenta, que é a fé que Deus nos concede. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Vamos parar por aqui. Glória a Agora Deus. já. Deixar mais aqui falando, fala até a noite. Amém, gente? Quero Amém. agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Glória a Deus. Senhor. Glória.
3 versículos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estudo abençoado, né? Amém. Rapaz, aquele que não vem no curso de terça-feira não sabe o que está perdendo. Glória a Deus. Rapaz do céu, sai daqui edificado, sai bem alimentado, né, em nome de Jesus. Agora eu quero estar chamando a levita Carolina, eu esqueci o nome dela. A nossa irmã Samira, a Caroline, que vai estar louvando também nessa noite. Léo, chama as crianças tudo. Vou chamar todas as crianças já, vem louvar todos. Glória a Deus. Glória a Deus. A Carolina Samira. E a missionária Karina Qual que nós vamos louvar? Aquele que vocês ensaiou? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento o irmão capaz de Jesus. Amém. Os anjos tá tudo aqui também, ó. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não vou me importar com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar a ti a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, para me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua testa. Isso é fato consumado, os meus planos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Posso descansar o meu coração. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Glória a Deus. Não temas, ele está contigo. Pra falar a ti a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua testa. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa sempre tem suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência
essa oportunidade para estar encerrando o culto. A bispa Thalita, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.